Olá, povo de Deus, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia de preparação para receber o Santo Sábado do Senhor. Vamos já nos reunir para se preparar, para receber as horas sagradas em adoração ao nosso soberano Deus, como está escrito. Está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3, que Deus terminou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou, santificou e abençoou o santo sábado do nosso Senhor, nosso Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículo 8, está escrito que nós devemos nos lembrar do santo sábado para honrar, guardar, santificar, assim como Cristo ordenou. E nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal que vive contigo, como está escrito na palavra de Deus. Em Ezequiel, capítulo 20, e versículo 12 e o verso 20, está escrito: santificai os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vós. Está escrito, nós devemos guardar e santificar o sábado do Senhor nosso Deus. Isaías capítulo 58, versículo 13, fala que se nós evitar de transgredir o sábado do Senhor nosso Deus, para deixar de fazer os nossos negócios, para fazer a vontade de Deus, nós seremos dignos de honra e nós seremos elevados às alturas, será recebido recompensa, porque o santo sábado é o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E a Bíblia diz que a gente deve se preparar para receber as horas sagradas antes do pôr do sol, como está escrito aqui em Levítico, capítulo 22, e versículo 33. Também está escrito em Deuteronômio, capítulo 16, e o versículo 6. Também está escrito em Neemias, capítulo 13, e o versículo 19. Aqui fala que nós devemos nos preparar antes mesmo do pôr do sol. Na lei de Deus, o nosso santo sábado, o sábado do Senhor nosso Deus, vai começar agora, depois do pôr do sol, às 6 horas. Na lei do homem, o sábado começa só à meia-noite, mas na lei de Deus, como está escrito aqui na Bíblia, começa ao pôr do sol. Neemias capítulo 13 e o versículo 13 ao 22 diz que nós devemos se preparar com a família, se reunir com a família, mas antes temos que deixar nossa casinha limpa, esperando, todos reunidos, sentados, esperando para celebrar o momento mais importante, que é o memorial da semana da criação, do santo sábado divino, porque o Senhor fez em 6 dias os céus e a terra e o mar e tudo que nele há, mas no 7º dia ele descansou para que nós, seres humanos, tenha como exemplo, para que seja um memorial da semana da criação. Êxodo capítulo 16, versículo 22 e 30 diz que a gente tem que estar com o nosso alimento providenciado para o sábado ser comunhão diária, comunhão com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Queridos, creia que Jesus ele escolheu um dia santo, um dia sagrado para que a gente possamos ter comunhão. Nós devemos ter comunhão com o Senhor diariamente, na nossa vida diária, no nosso caráter, na nossa vida cotidiana, mas o Santo Sábado é um dia dedicado ao Senhor soberano Deus, e é Ele que fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele há, e em homenagem ao memorial da semana da criação, em homenagem ao nosso soberano Deus que criou os céus e a terra, nós devemos guardar esse dia, e estamos agora nos preparando para receber as horas sagradas, amém? Aleluia, Senhor, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de ler para vocês o livro de Isaías, capítulo 58. Aqui está uma palavra de Deus para você. Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Aqui Deus deixa uma palavra para você refletir, para você repensar a sua vida e para que você medite diariamente, porque Deus ele sempre escolheu profetas para que repreendam o seu povo. Deus sempre escolheu profetas para que repreendam, porque o Senhor nos ama, Ele nos adotou como filho. Seu único filho unigênito é o Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida, mas Ele nos adotou como filho. E Ele pede para que a gente escute a voz da palavra de Deus que está escrito.
Então, como servo de Deus, como povo de Deus escolhido para ir às alturas, nas mansões celestiais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos obedecer o que está escrito na palavra. Se você ama Jesus, que morreu na cruz do Calvário, se você ama Deus, que criou os céus e a terra, leia a palavra de Deus, medite e pratique o que está escrito nela, porque Jesus está voltando. E às vezes as palavras são de amor, mas às vezes a palavra é de repreensão. Como, por exemplo, você que é pai que tem seu filho. Às vezes o seu filho vai por um caminho errado e você tem que repreender. Você repreende ele não porque você o odeia, mas porque você o ama e você quer um futuro melhor para o seu filho. E assim você irá repreender. Assim, da mesma forma, é Deus, nosso Pai. Ele nos repreende porque Ele quer que nós vamos morar no céu com Ele. E lá no céu não vai entrar maldade e nem pecado. Não é à toa que a punição do mexeriqueiro é abominável. É considerável por Deus o mexeriqueiro, que causa mexerico, que causa contenda entre as pessoas, é abominável. É bem mais fácil, no dia do juízo, ter mais professos crentes queimando por hipocrisias e por outros pecados do que aqueles pecadores que nós julgamos ser piores do que nós. Eu tenho a teoria de que os pecados menores vão tirar muitas pessoas do céu do que os pecados maiores. Até porque nossa natureza pecaminosa é tão pecaminosa que quando a gente faz um pecadinho que nós achamos inofensíveis, que nós achamos que não tem pecado nenhum, que não faz mal nenhum em cometer, então fica difícil a gente se libertar, porque geralmente a gente acha ele tão simples que nós nem fazemos o mínimo esforço para se libertar. E lembre-se, porque Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, aquele que mente não herdará o reino do céu. Então todo tipo de pecado, todo tipo de vício, todo tipo de pornografia, aqueles pecadinhos escondidinhos que nós cometemos durante o dia a dia e não confessamos ao Senhor, não apresentamos eles ao Senhor, esse pecado não será perdoado se a gente não pedir perdão e se arrepender antes que a porta da graça se feche. Jesus está falando com você nesse dia. Aleluia, glória a Deus. As pessoas que passam por provações pecaminosas durante o seu dia a dia, elas são mais fáceis de reconhecer seus erros e confessar do que aqueles que acariciam seus pecadinhos e que não confessam ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: confessai o seu pecado e Jesus perdoará e te libertará. Eu vou ler para vocês em Provérbios 28, do capítulo 13. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem os confessa e abandona alcançará misericórdia. Então, meu irmão, antes de você apontar o pecado do seu irmão e chamar o pecado do seu irmão, do seu próximo pelo nome, tenha coragem suficiente para chamar o seu pecado pelo nome. Tenha coragem para se confessar o seu pecado a Jesus Cristo, aquele que pode perdoar, porque Ele vai te salvar, Ele vai te libertar, lavar sua alma, se você entregar para Ele de todo o coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 6, e o versículo 16 ao 19. Vamos ler comigo e acompanhe comigo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E assim está escrito na palavra de Deus: 6 coisas o Senhor detesta, sim, e a 7ª Ele abomina. 6 coisas que o Senhor odeia em nossos pecados, porque Deus, Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então aqui Ele vai apontar os nossos pecados e vai falar conosco para que a gente possamos reconhecer e confessar. No versículo 17: olhos arrogantes, língua mentirosas, mão que derrama sangue inocente e coração que faz planos perversos, e pés que praticam mal e testemunha falsa que profere mentiras, e os que semeiam contenda entre irmãos. Então a gente vai descobrir detalhadamente essas coisas que irritam ao Senhor. Se você ama Deus, se você quer morar no céu, você tem que prestar atenção no que a gente vai ler, meditar, confessar ao Senhor. E assim está escrito: olhos altivos. O que é olhos altivos? É a pessoa quando é orgulhoso, é o orgulho quando está dentro de si. Tem pessoas que são tão orgulhosas dentro de si que elas se acham superior mais do que outras pessoas.
Como por exemplo, elas se acham superior por causa de dinheiro, por causa de casa nova, por causa de carro novo, por causa de cor de pele, até por causa da aparência. Muitas outras coisas, muitos outros pecados tornam aquele ser humano escravo de Satanás, porque o orgulhoso, ele se torna escravo de Satanás, ele começa a menosprezar os outros. E se nós queremos morar no céu, nós não devemos fazer isso. Sabe qual é o grande problema do orgulhoso? É que ele não reconhece o seu orgulho. Quanto mais ele se torna orgulhoso, mais ele fica mais distante dele mesmo e não reconhece e não confessa a Jesus. Vamos continuar aqui. Eu vou falar uma coisa muito séria. Infelizmente, todos nós somos orgulhosos. Quer uma prova? Eu citei algumas coisas aqui que eu escrevi que eu queria falar para você como que nós somos orgulhosos. Por exemplo, nós não aceitamos levar desaforo para casa. É uma ação pecaminosa que nós temos de não querer levar desaforo para casa. Nós estamos sempre revidando um ao outro, porque nós nunca queremos sair perdendo. E isso deixa Deus muito irritado e muito triste, porque nós devemos amar ao próximo. Nós devemos fazer a vontade de Deus, por mais que doa, por mais que fique difícil para a gente, mas para Deus não é impossível. Se nós entregarmos fielmente a Jesus, Ele pode moldar a nossa vida. Muitas vezes nós começamos tanto a ofender os outros que acabamos justificando o nosso próprio erro e sempre guardando, achando que esse pecado será esquecido por Deus, mas não será. Vamos fazer de conta, vamos parar de fazer de conta que está tudo bem. Chegou a hora de nos humilharmos a Jesus durante a madrugada, durante a noite, durante a manhã, orar pelo outro, aprender a perdoar e ser humilde com o próximo, porque essa é a vontade de Deus. Língua mentirosa. Língua mentirosa é um dos pecados mais comuns hoje em dia, não só no mundo, mas também dentro da igreja. Dentro da igreja sempre acontece os professos cristãos às vezes serem mentirosos, e isso não é de Deus, porque a palavra de Deus diz que Satanás é o pai da mentira. Então nós devemos nunca mentir uns para os outros, não mentir para os nossos filhos, não mentir para a nossa mãe, não mentir entre marido e esposa, entre vizinhos, para que assim Satanás não escravize você e para que você ande em comunhão com Deus. É importante que nós sempre falamos a verdade uns para os outros, porque a mentira Deus não gosta. E agora a gente vai ler mãos que derramam sangue. Nem precisa de muita explicação, como está escrito lá em Êxodo capítulo 20, não matarás. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E o pecado de matar é muito abominável aos olhos do Senhor. Deus não permitiu que o ser humano tirasse a vida de outros. E, infelizmente, a gente vê as pessoas tirando a vida de outros, derramando sangue, matando crianças, matando pessoas por causa de cigarro, por causa de R$2, por causa de um copo de bebida, por causa de traição. Mas Deus não permitiu que o ser humano tirasse a vida de outros. E não somente de pessoas, mas também de animais. Muitos têm maltratado os animais, matando os animais por prazer. Como outro dia eu vi na internet que um homem, ele amarrou um cachorro no seu carro e saiu arrastando e matou aquele pobre animal. Mas eu digo para você que esse pecado, se você não se arrepender, não será perdoado no dia em que Jesus vier buscar o povo. Mas lembre-se também de uma coisa, que Deus diz que não é só matar a pessoa que é abominável, mas sim também aqueles que matam somente no pensamento. Porque a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Está escrito lá eu vou ler para vocês aqui onde está escrito. Está escrito sobre... Encontrei aqui em 1 João capítulo 3, versículo 15, que está escrito: todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem vida eterna lá no reino do céu. Então aquele que odeia o seu irmão, que maquina o mal contra o seu irmão, ele é comparado como um homicida. E nós não devemos fazer a vontade de Satanás, mas sim a vontade do nosso soberano Deus, porque Ele é o Rei do Universo, o Senhor dos Exércitos. É Ele que vai buscar para nos salvar, para morar nas mansões celestiais. Coração que trama projetos ímpios. Nós devemos cuidar muito bem dos nossos
nossos pensamentos, porque se nós não ocupar nossa mente com os pensamentos divinos do céu, então é aí que o inimigo vai começar a controlar a nossa mente, e aí a gente vai começar a maquinar o mal para o próximo, e isso aos olhos do Senhor é odiável, porque nós devemos, como eu disse anteriormente, amar ao próximo e fazer tudo o que for possível. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Cabe a Deus julgar e não a nós. Então nós devemos ter cuidado com o que nós pensamos, com o que nós queremos fazer. Pense antes, ore antes, fale com Deus e deixe que Ele julgue em nosso lugar. Os que testemunha falsa. Testemunha falsa é um outro pecado que nós cristãos e também os professos cristãos devemos abandonar. A testemunha falsa, ela não só refere a um julgamento em um tribunal, mas também ela levanta falsa testemunha contra o seu vizinho, contra a sua sogra, contra outra pessoa que você não gosta, e acaba inventando, fofocando, sendo mexeriqueiro, levantando falso testemunho contra o próximo. Arrependam-se, povo de Deus, porque Jesus ama, Jesus está lhe chamando ao arrependimento. Volte para Jesus antes que a porta da graça se feche, porque a porta ainda está aberta, mas um dia vai fechar. E por último, o último verso, que é aqui a parte que o Senhor abomina, é os que semeiam contenda entre irmãos. Os que semeiam contenda entre irmãos, ele vai causar perigo na família, no seu lar, no seu casamento, nos vizinhos, na escola. Está sempre ali causando contenda, cutucando o outro, falando mal do outro. Isso, aos olhos do Senhor, é o mais abominável, porque isso causa uma destruição. Eu gostaria de ler para vocês uma parábola, que para vocês refletirem nessa história. O nome da parábola é A Missão do Capetinho. Eu gostaria de ler para vocês essa parábola, que vocês reflitam. Conta a história de uma escola de treinamentos para diabinhos. Olha só, uma escola de treinamento para diabinhos. Para se tornar um diabo, os pretendentes deveriam cumprir uma missão. Que missão era essa? Um dos aspirantes ao diabonato deveria destruir a cidadezinha para ser aprovado. Então, para se tornar um diabinho, ele deveria destruir uma cidade. Aí sim ele seria aprovado. E quando ele recebeu essa missão, ele considerou ela muito fácil. Foi até a cidade, executou seu primeiro plano. E qual era o plano? Destruir as lavouras dos seus vizinhos daquela cidade. Destruir os roçados, quem planta. Pois assim ele acabaria com o sustento e a fonte de renda, inclusive daquele povo. Tendo feito isso, ele ficou frustrado, porque os planos dele foi ao contrário. Ele observou que a miséria era tão grande que as pessoas começaram a se unir para ajudar uns aos outros, para acolher uns aos outros, compartilhando alimento. Então ele resolveu usar o segundo plano. Qual era o segundo plano? O segundo plano era colocar doença naquelas pessoas, doenças. Ele achava que com a doença as pessoas iriam destruir a cidade. Mas que decepção, porque não foi assim. As pessoas daquela cidade estavam mais unidas ainda e cuidavam uns dos outros, levavam remédios para os outros e eram solidários uns para os outros. Então, deu tudo errado. E quando o diabo mestre veio visitar ele, muito decepcionado com as falhas que ele cometeu, então o repreendeu e sugeriu uma nova ideia, que era semear intrigas e fofoca entre os vizinhos, entre os moradores. E uma vez feito isso, começaram as brigas, uns difamavam uns aos outros, outros queriam bater uns nos outros, e assim acabou destruindo toda a cidade por o mexeriqueiro das contendas. E todos começaram a odiar uns aos outros, então aquela cidade foi abandonada, porque não tinha mais união. Para você perceber que aquele que semeia contenda entre os irmãos, esse não será perdoado se não se arrepender e se entregar a Jesus. Jesus te ama tanto, Jesus te ama e está te chamando ao arrependimento. Volte para Jesus, porque Ele está vindo. Eu gostaria de ler um último verso para você, que se chama O Dia do Senhor. Está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Então, queridos,
aqueles que são como as virgens loucas, que dormiram e não se prepararam. Mas aquele que serve a Deus dia e noite em comunhão, esse não vai pegar de surpresa, esse vai dar glória a Deus e aleluia, porque vai receber Jesus vindo ali nas nuvens com poder e glória. Então que você fique com essa mensagem. Jesus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Amém? Glória a Deus, aleluia.